Esse é o Encontra-Fluxo, um lugar de troca entre pessoas que contam a sua própria história, que inspiram por suas vivências e que imprimem coragem a cada escolha feita diariamente. Eu sou Geice Araújo, psicóloga da existência, pesquisadora da mente e curiosa por natureza. Senta, pega um café e vem se encontrar com ideias, insights e universos diferentes. É um prazer ter você aqui com a gente. Espero que tenhamos um bom encontro. Quando penso em amor, sinto no corpo a sensação de soltura, daquelas que acontece quando a gente chega em casa após um dia cansado e encontra aconchego. Sinto no peito uma expansão infinita, como um preparo para receber tudo o que amor é e tudo que o amor traz. Amor não tem nome, não tem cheiro, mas tem gosto, e para mim é um gosto daqueles que faz a gente fechar os olhos para olhar para dentro, para sentir melhor, para degustar aquele sabor que fica capturado na nossa memória. Amor vem de muitos lugares, de diferentes encontros. Encontro esses com pessoas e também com animais. E tem animais que são quase pessoas. E quem é que vai ter coragem de dizer que não são? A companhia nos dias de domingo, a alegria da chegada em casa, a personalidade que nos faz amar e aprender tanto sobre o amor. Os olhinhos que parecem enxergar a nossa alma e compreender nossos medos. A confiança e a lealdade, muitas vezes tão raras de se encontrar. Tamanho amor também nos coloca diante de dores imensas, especialmente quando chega a hora de dizer adeus. E para falar de amor e de encontros que mudam o fluxo da vida, encontro hoje Maiara Cruz, mulher, esposa, nordestina, jornalista, tutora de Anitta, uma pessoa, quer dizer, uma cadelinha, cheia de personalidade, que chegou em sua vida já velhinha e transformou não só a rotina de um casal, mas iniciou uma família que a acompanhou até o último suspiro. Maiara, minha amiga, seja bem-vinda ao Encontra Fluxo. Como é que você chega hoje? Mulher, eu sabia que eu ia chorar, mas eu não imaginei que eu ia começar a chorar. Eu chego hoje, coração, lágrimas, e é uma história que eu gosto de contar muito, é uma vida que eu gosto de lembrar muito, e eu chego assim, emocionadíssima. Eu fico tão feliz de poder te ter comigo hoje e de ter tido você em momentos tão difíceis que também passei, junto com o meu luto, quando a gente perdeu a nossa cachorrinha Wei Wei ano passado. E eu não podia ter uma pessoa melhor para conversar sobre amor e conversar sobre cuidado e conversar sobre o luto que vem com a perda desses serizinhos que vem para nossa vida e muda tanta coisa, né. Então, obrigada pela tua sensibilidade e por estar aqui com a gente hoje. Eu queria ouvir um pouquinho da tua história. Conta um pouquinho sobre você e como foi esse encontro com a Anitta. Como é que vocês se encontraram? Tá, eu sou Maiara, sou jornalista, como você falou, sou de Currais, tive uma infância com muitos animais, sempre rodeada deles, cachorro, passarinho, coelho, periquito. Sempre fui muito próxima a todos eles e agradeço muito aos meus pais a oportunidade disso. Eu acho que me formou muito também como pessoa. Esse olhar mais empático para os bichos fez com que isso repercutisse na minha vida mesmo. Tanto que na época eu pensava em ser veterinária, acho que toda criança tem esse sonho, né? Toda criança que gosta de ter cachorro pensa em ser veterinária. Eu também pensei. Também tenho cachorro, tinha cachorro desde pequenininha, era isso, queria ser veterinária. Eu queria muito. E só que aí a vida acabou me levando para o jornalismo ainda na escola. E segui, agarrei essa profissão que me apaixonei, que me fez vir para Natal, que me fez sair de Natal, me fez sair do país e não largaria de jeito nenhum para ser veterinária, não. Eu acho que a relação com o bicho fica sendo só em casa mesmo. Mas é isso. Sou uma pessoa da vida e dos animais. Eu me acho muito assim.
Uhum. E a minha relação com a Anitta começou há acho que 7 anos, vai fazer 7 anos agora. A gente adotou ela, um animal já idoso. Eu e meu esposo, a gente sempre quis ter animal em casa, sempre quis ter cachorro. Ele nunca tinha tido a oportunidade de ter um animal, e eu sempre tive, muitos, né? E ele sempre insistia muito, não, vamos ter cachorro, a gente já casou, a gente tá vivendo junto. Os pais dele não queriam, e ele insistindo muito, eu fazia, não, Matheus, agora não. A gente ia sair do país, a gente planejava sair do país. E eu dizia, não faz sentido a gente adotar um animal e ir embora, acho que vai dificultar muito tudo. Então vamos esperar para a gente ter um animal na hora certa. Só que aí ele ficou sabendo que uma cachorrinha tinha sido abandonada, a tutora dela faleceu e a família deixou a Anitta e uma outra cachorrinha mais nova num apartamento por 5 meses, comendo e bebendo água uma vez por semana, que era quando a diarista ia. E esses animais estavam já adoecendo, ele descobriu por acaso, porque a filha dessa mulher, que foi a primeira, ela foi a primeira dona de Anitta, a filha dessa mulher que faleceu. Ela deixou, se separou, deixou a Anitta com a mãe dela, e quando a mãe dela morreu, ela disse que não conseguia ir na casa da mãe, mas também não fez nada para tirar o animal de lá, né? E ele estava trabalhando, ela trabalhava com ele na época, e ele ouviu uma conversa dela reclamando que não estava conseguindo alugar nem vender o apartamento porque tinha dois animais ali dentro. E aí a gente começou a negociação, ele me contou a história. Quando ele me contou a história, eu comecei a chorar. Eram dois animais de raça. Anitta é uma West Terrier, que a nossa geração conhece mais como o cachorrinho do Iggy, aquele provedor de internet, que tinha um cachorrinho branquinho, essa é a raça dela. E tinha uma Lhasa também. Eu não conhecia a raça de Anitta, não conhecia nada sobre, mas sabendo da situação dela, eu me compadeci. Eu disse a ele: não, vamos pegar as duas, a gente deixa de lá temporário e tenta arrumar uma família que realmente tenha condições de cuidar. E na época a gente já sabia que ela estava com câncer, Anitta, e até então a Lhasa estava bem. E Matheus ficou um mês tentando negociar para tirar os animais do apartamento. Nem ela queria ficar com eles, nem deixava a gente pegar. Ela marcava um dia para tirar o animal de lá, para a gente pegar, e ela desistia. E eu cansei. Eu disse: não, Matheus, chega. Tá mexendo demais comigo essa situação. Geralmente, quando envolve o sofrimento animal, eu fico muito, muito mal. Pode ser um animal que eu nem conheça, mas eu sempre fico muito mal. E eu sei, ele está me desgastando. Então, não, não quero. Só que ele descobriu o dia que a diarista ia e ele disse: estou indo pegar a Anitta. Vamos? Eu disse: vamos. O nome dela já era Anitta. Hum. E quando a gente chegou lá, o condomínio já estava muito compadecido com a situação dos animais. O porteiro, a gente comentou que não, a gente soube que tem duas cachorras abandonadas e a gente queria tentar pegar. E o porteiro disse: agora, o apartamento é tal, pode entrar. E a diarista estava lá, já chegando na porta, a gente viu o estado emocional desses animais. Eles latiam muito, principalmente a Anitta, muito, assim, era anormal o latido, claramente muito estressadas. E quando a gente abriu a porta, que comentou, a gente explicou a situação, que estava tentando pegar um animal, mas a pessoa estava facilitando. A diarista começou a chorar, dando graças a Deus, porque finalmente os animais não iam morrer. E a gente achava que só a Anitta estava lá, mas ela disse: não, eu menti dizendo que eu já tinha dado a outra, porque eu estava com medo do que ela poderia fazer, assim, a quem ela poderia dar. Então eu menti dizendo que já tinha dado, que era quem até então estava saudável, mais nova, só 4 anos, a Anitta já tinha 8. E eu estava pensando em dar para uma pessoa que trabalha aqui no condomínio, mas ele é muito humilde, ele mora em sítio e não é animal de sítio, não tem como, o pelo é longo, enfim. A situação dos animais estava deplorável, assim, o pelo de Anitta muito longo, com muitos nós, não era tosado há muitos meses. A Lhasa estava com gravidez psicológica, então também estava adoecida, estava com muita febre. Ela tinha conseguido fazer uma cotinha entre os moradores do condomínio
para pelo menos tosar e levar a Lhasa no veterinário. Anitta teve uma infecção na orelha além do câncer, ela estava com 2 nódulos, estava com um câncer na mama e um nódulo na pata traseira. Anitta teve uma infecção no ouvido, que a orelha caiu, por isso a orelhinha dela uma delas era baixa, e estava com uma dermatite atópica atacada, muito atacada. E, enfim, levamos as duas imediatamente direto, saímos do apartamento para um veterinário que olhou a situação, viu como é que ela estava, viu que era mais urgente para ser feito. E Matheus tinha combinado com um colega de trabalho dele ficar com a Alhasa, que era mais novinha. Esse colega de trabalho acabou de ter filho, então ele queria ter um animal que fosse mais novo para que a filha pudesse acompanhar o crescimento. E a gente, que até então ia ser lá temporário, quando eu vi as duas, eu disse, eu quero as duas. As duas vão ficar comigo, a gente levou para casa, mas aí ele foi pegar Nina, que era mais nova, e a gente ficou com a Anitta. De cara, assim, a Anitta, com 3 dias depois que chegou em casa, assim, ela não morreu no apartamento que ela estava, realmente por questão de dias. Ela, por não beber água, porque não tinha acesso a isso, ela estava com pedra nos rins, mas uma pedra tão grande que tampou o canal e ela não conseguia fazer xixi. Então, Matheus, passeando com ela, via que ela fazia muita força, a cada 2 segundos ela baixava para fazer xixi, ela não conseguia. E Elita é um animal que ela tinha um limiar para dor muito alto. Então, ela não sentia muitas vezes que estava com algum incômodo. E ela estava, naquele momento, em sofrimento, claramente. Assim, você via que ela estava ofegante, que ela estava fazendo muita força. Mandei uma foto para a veterinária e ela disse: corra agora para a urgência. Véspera de feriado de mártires, assim, um negócio. Corra agora. Quando a gente chegou lá, que a veterinária tentou apalpar a bexiga dela para ver o que estava acontecendo, ela sentiu a pedra, que era muito grande. E eu acho que nesse movimento, enquanto a gente esperava a ultrassonografia chegar, a máquina, ela conseguiu expelir essa pedra. E a veterinária se assustou, chamou todo mundo da urgência, disse, gente, venham ver o tamanho dessa pedra. Ela disse, você tem noção que se fosse um humano, teria desmaiado de dor? Uma pedra grande para humano, e ela era um animal de 7 quilos, assim, proporcionalmente é algo muito maior, né? E provavelmente saiu também porque a veterinária palpou. E quando a gente viu, tava o caos, né? Então, assim, só saiu porque apalpou. Se ela tivesse no apartamento, provavelmente ela teria falecido. E nessa, depois de 12 dias, ela precisou fazer uma cirurgia que abriu do pescoço até a virilha. Teve que tirar todas as mamas por causa do câncer, tirou o útero, tirou o nódulo na pata traseira e foi super traumático. O custo foi muito alto, assim, a gente gastou só nessa cirurgia mais de R$ 4.000. E a pessoa que era até então a dona de Anitta veio reclamar que a gente tinha tirado a Anitta do apartamento sem falar com ela. A Matheus disse: não, tudo bem, vamos dividir os custos então. Ela vai fazer uma cirurgia R$ 4.000 e você paga metade, eu pago metade. Ela nunca mais nem respondeu, Matheus. Ele disse: eu devia, no mínimo, denunciar você por maus tratos. Mas a sua sorte é que meu foco agora é cuidar de Anitta para que ela fique bem. Mas, enfim, fez a cirurgia, atacou ainda mais a dermatite atópica, entrou numa onda de doenças e o prognóstico da vida dela era de 6 meses, porque o câncer era muito agressivo. E a oncologista, na época, orientou que a gente fizesse a quimioterapia, mas a gente disse, olha, não vamos fazer, porque ela está em sofrimento, acho que o corpo dela não tem condição de receber uma quimioterapia, são 2 tipos diferentes de quimioterapia e o tratamento mais pesado que tinha. A gente disse, se for para ela viver 6 meses, então que ela viva 6 meses bem. Ela vai viver bem, ela vai viver com dignidade. Nesse abandono, ela tinha compulsões alimentares, óbvio, e ela também tinha síndrome do abandono. Então, se eu saísse de casa para ir na portaria, esses minutos, 5 minutos no máximo, quando eu voltava, ela já tinha se mutilado pela ausência. Ela achava que provavelmente ia ser abandonada.
E a gente teve que fazer um trabalho muito grande, emocional, para além do cuidado físico, mas mental, para fazer com que aquele animal entendesse que ali agora ele estava seguro e que ele não ia ser mais abandonado. Então, a gente teve que se especializar em muita coisa. A gente teve que entender sobre o câncer, a gente teve que entender principalmente sobre a dermatite atópica e todos os desdobramentos que essa doença causa. A gente teve que entender de adestramento para na época não existia isso de adestramento mais positivo, como chamam. Era muito, você tem que ser o líder da matilha, era muito punitivo. E eu Uhum. disse, não, eu não vou fazer isso com o animal. Então eu tive que estudar, não conhecia nenhum profissional em Natal que pudesse me ajudar. Fui tentar ajudá-la a sair dessa síndrome do abandono. E a gente basicamente teve que parar as nossas vidas nos primeiros meses, para primeiro entender que animal era aquele, né? Era uma vida nova chegando, transformou nossa rotina, transformou a minha relação com o Matheus, porque a gente teve realmente que dar as mãos e cuidar dela. O pós-cirúrgico foi muito complicado, né? Assim, um cachorro todo aberto. A gente passou 2 meses dormindo na sala, alternando, porque a gente conseguia dormir no sofá que era mais baixo do que a cama. Ela ficava na caminha dela no chão para ter mais mobilidade e a gente conseguia intervir caso ela tentasse abrir os pontos, porque a gente não quis botar o colar nela, né? Já bastava de estresse na vida dessa coitada, valer com colar. Então a gente abriu mão desses 2 meses de sono para ficar mais atento e evitando durante a madrugada que ela tentasse tirar o colar. Foi uma loucura, uma transformação de vida, mas a gente teria feito tudo de novo se soubesse que ia passar pelo que a gente passou, principalmente nesse início. A gente teria pego de novo, teria tratado de novo e teria se dedicado de novo para ela, para vê-la bem. E e e você sentiu porque a história que eu ouço também, Mayara, você soube de uma história de 2 cachorrinhas que estavam abandonadas e se compadeceu por isso, pelo fato de amar animais. Acho que independente do animal, a gente sofre quando ouve, essas histórias. Eu, quando vejo, né, muitas histórias de maltrato, assim, eu sinto como se fosse meu animalzinho ali que tá sofrendo, e isso dói, dói pra caramba. E aí eu ouvindo você agora, assim, você sentiu que a Anitta era pra estar com vocês? Você acha que houve essa escolha, de certo modo, consciente ou inconsciente, assim, ou essa intuição de que ela era pra estar com vocês durante a vida? Eu acho que as coisas acontecem como tem que acontecer. Eu acho que rola um movimento assim do universo para que pessoas se encontrem, coisas aconteçam. E eu acho que de alguma forma assim ela teria que estar com a gente. Todas essas doenças dela, principalmente a dermatite atópica, é, tiveram desdobramentos, por exemplo, alimentares, que eu sou celíaca, é uma doença autoimune que é ativada pelo consumo do glúten. E alguns anos depois de estar com a Anitta, eu entendi, eu não sabia que cachorro poderia ter doença celíaca também, mas assim que a gente resgatou, que ela começou com a dermatite atópica mais pesada, principalmente depois da cirurgia, a gente procurou um, um a medicina tradicional, a medicina veterinária tradicional e os medicamentos não fizeram efeito para ajudar aquilo. Então a gente entendeu que a gente tinha que fazer um manejo do estresse e principalmente um manejo alimentar, porque como ela tinha um problema na bexiga e a dermatite atópica, ou ela ia comer a ração para alergia hipoalergênica, ou ela ia comer a ração para ajudar nos rins. A alternativa melhor seria juntar tudo, né, um tratamento no outro, com a alimentação natural. E então a gente procurou uma nutróloga canina, que foi quem deu suporte a gente até o fim, ela é maravilhosa, tia Dani. E com a alimentação natural a gente conseguiu tratar as duas coisas. E na época, essa veterinária veio tentar falar comigo sobre a probabilidade dela ter alguma sensibilidade mais severa a glúten. Ração é cheia de glúten. Ração tem Uhum. muito trigo.
E ela veio explicar: "Não, eu não sei se você sabe, mas o glúten", eu falei: "Não, vamos fazer assim, pula essa parte, a gente não precisa falar sobre ela, porque eu tenho todas essas questões, então eu entendo". Eh, e foi muito mais fácil quando a gente conseguiu introduzir essa alimentação natural. A evolução de Anitta foi absurda. Então, provavelmente, se ela estivesse em outra casa, com outras pessoas que não tivessem essa vivência alimentar, né? Para mim, comida é cura. Tirar o glúten, para mim, é cura. Eu consigo controlar a minha doença só tirando o glúten. Então, eu entendo o poder disso. Se fosse uma outra pessoa, provavelmente não ia querer ter o trabalho de cozinhar para o animal, de pesar a comida, porcionar a carne, porcionar batata, tudo dá muito trabalho. Então, eu acho que ela tinha que estar aqui e tinha que ser naquele momento, porque a gente já tinha um olhar mais acolhedor para os problemas dela, e a gente já entendia essa dinâmica, o que ajudou muito nesse tratamento dela. Um animal que tinha expectativa de vida de 6 meses viveu 6 anos, e com doenças Uau. muito graves. É, O quanto que encontros mudam vidas, né, de animais e pessoas, mas o quanto que a sensibilidade para como que a gente vive e o que que a gente do que a gente se alimenta, como é que são as atividades do dia a dia, hábitos em geral, tanto de gente quanto de animal, como que isso impacta a longevidade, né, porque a Anitta tinha aí um prognóstico de 6 meses e viveu anos, 6 anos, 7 anos. E assim, a vida dela depois de vocês é outra, foi outra, né, então eu lembro de acompanhar a Anitta pelo Instagram, porque a Anitta realmente era a melhor pessoa do Instagram. Toda vez que eu via, assim, eu sentia meu corpo totalmente inundado, assim, por um amor, e era ocitocina sendo liberada aqui, ó, no meu cérebro, que era tipo, meu Deus, que coisa mais linda. E por saber da história dela, e por saber do cuidado, né, que vocês tinham com ela, assim, parecia que eu estava junto o tempo todo. E ela também mudou a vida de muita gente, através mesmo indiretamente, né, através da quando vocês postavam ela caminhando na pracinha, e vendo o amor de vocês por ela, assim, como que foi muito inspirador de acompanhar de longe. E assim, não à toa ela encontra um casal especialmente sensível para questões que ela precisava, né, ela precisava de um lugar e ela precisava de um acolhimento de desse nível, porque não era qualquer casa e não seria qualquer pessoa que seria apta naquele momento a cuidar dela, da forma como ela precisava ser cuidada, né. Então, olhar para isso, olhar para essa capacidade de vocês mesmo, né, de se doar e de fazer um cuidado diferente, independente do que isso custaria, é muito nobre, é muito nobre. Então eu fico e expresso isso aqui, o quanto que eu admiro você e Matheus pela forma de cuidado que foi dada à Anitta durante a vida inteira. E eu fico curiosa para ouvir o que que você descobriu sobre você depois desse encontro com a Anitta, porque você sempre gostou de animais, sempre, né, teve essa sensibilidade com animais, mas a Anitta ela precisava de outro nível de cuidado. E ela talvez trouxe partes de você à tona que antes você não conhecia. Teve isso? Se sim, o que teve, que você percebeu? teve muito, assim, eu sempre fui muito independente, saí de casa muito cedo, tive mulheres na minha família que eram muito à frente do tempo, assim, a minha avó paterna, ela fugiu de casa para casar com o amor da vida dela. Minha avó materna, que não podia trabalhar, não, apesar de ser letrada, para a época também era algo muito atípico, escrevia muitos poemas e não era aquela dona de casa, não gostava de ser e não era. Aquela dona de casa que fazia tudo, que cozinhava, não gostava de cozinhar, não cozinhava, não gostava de. Mas tinha um amor muito grande pelo meu avô e colocava isso em palavras muito bem. E minha mãe também nunca gostou de casa, consequentemente, de cozinhar, de cuidar de casa, nunca se obrigou a isso também, teve a oportunidade também de não se obrigar. E sempre trabalhou muito e sempre me ensinou muito, tanto minha mãe quanto minhas avós traziam isso muito forte, de que eu tinha que estudar para não depender de ninguém e
ser independente e conquistar algum sucesso na vida. Eu sou do interior, então em Currais eu não tinha a possibilidade de estudar jornalismo, que era o que eu queria, e minha mãe dizia: "Ó, estude para você ir embora e fazer o que você quiser". Então eu sempre fui muito independente e muito eu, tudo era muito por mim. E isso eu era um furacão, um trator, né. Eu ia passando por cima das coisas para poder fazer dar certo. E a Anitta me trouxe um olhar para o cuidar, que até então eu não tinha isso tão forte, né, assim, apesar de sempre ter tido animais, você ter animal na casa dos seus pais e você sendo criança, adolescente é diferente, você não está preocupado em ter o dinheiro para comprar a ração, em agendar a vacina, você só vive o animal, né, você vive a relação, você não vive o cuidar. E com a Anitta não, foi um cuidar muito extremo. Foi um cuidar de abrir mão de você, acho que pela primeira vez eu vivi isso, assim, abrir mão de mim, de estar no final de semana com os amigos, de sair para curtir um samba, que Matheus ia tocar, meu esposo é músico, abrir mão disso, porque aquele animal precisava de mim. Então eu me vi alguém muito mais empático do que eu imaginava que seria, muito resiliente, até mais também do que eu imaginava que seria, porque sempre é assim, ela não era uma diarreia que ela tinha, era uma diarreia que ficava muito mal, que precisava ser internada. Então ela tinha uma saúde muito frágil, a gente sempre dizia, meu Deus, vai ser agora, ela não volta para casa. E ela sempre voltava e mostrava a gente que ela era muito forte, de fato era, e eu aprendia muito com isso, sabe? Essa vida ao lado dela me ensinou muito sobre cuidar e sobre as coisas não serem no meu tempo, não serem da forma que eu quero que seja. Vou planejar uma ida à praia com um animal e o animal passa o final de semana inteiro vomitando, tendo diarreia, volta para Natal, não vai dar para curtir a praia. Então, lidar com as frustrações desse cuidar foi algo que me fez refletir muito sobre a vida e principalmente que eu acho que o animal, até a gente conversava muito sobre isso na época, é, como o animal está presente no agora, né? A percepção do animal da vida é muito diferente da nossa. Eu gosto sempre de usar um exemplo. Imagina você sem celular, sem internet, sem outros seres humanos, presa em um apartamento o dia inteiro. Você não tem televisão, você não tem música, você não tem rádio. Você só está ali dependendo de alguém para se alimentar, para sair de casa, para ter qualquer tipo de interação social. Então, o animal não tem o que fazer se você não dá algo para ele fazer. Então, ele observa. Ele observa. Ela observou na pandemia que quando a gente colocava máscara era porque a gente ia sair. Porque ela estava observando. Ela sabia que se eu fosse para o guarda-roupa, eu ia me vestir e eu ia sair de casa. Então, ela me fez voltar muito esse olhar e quando eu praticava a meditação, quando eu estava fazendo o curso com você, principalmente, eu usava muito o exemplo dela, de observação, para mim, na rua, sentir os cheiros. Meu Deus, que cheiro é esse que ela está sentindo, né? Chegar numa esquina que tem um fluxo de vento maior e estar mais atenta a esse vento. Meu Deus, está ventando mais aqui mesmo. Ela está cheirando porque está ventando mais, deve estar chegando mais estímulo. Olhar as coisas ao redor, viver a vida um pouquinho fora de casa, assim. Eu era uma pessoa muito mais ativa com ela, muito mais sociável com ela. E eu acho que a presença dela fez nascer em mim coisas muito boas. Um lado meu muito bom, que eu pude encontrar, que eu não sabia que existia. Uhum. E eu isso ressoa muito comigo, assim, porque, durante quando eu, né, morava em João Câmara, sempre tive animal, sempre tive cachorro, sempre fui uma pessoa de ter cachorro. Não sou muito de gato, mas sou mais de cachorro. Mas meus pais, né, eram os cuidadores primários do cachorro. Até hoje tenho 2 cachorros, de que eu tenho, mas na verdade é o cachorro dos meus pais, porque são eles que cuidam, é Juca e Naná. E que eu insisti muito pra ter, especialmente Juca, porque a gente tinha um outro cachorrinho antes que
morreu muito rapidamente, a gente não entende até hoje, assim, não sabe o que exatamente aconteceu e foi muito duro, especialmente para minha mãe, que era a companhia dela. E aí depois, alguns anos depois, a gente insistiu para ter um outro cachorro e chegou o Juca. E aí eu passei, né, a ir mais para o interior, morava em Natal, ia para o interior para poder ficar com o cachorro no final de semana, mas o cuidado todo era da minha mãe e do meu pai, né. Até o momento em que eu conheci meu marido, meu parceiro, e ele tinha essa cachorrinha por muitos anos, Wei Wei. A história deles é muito bonita, assim, e quando eu perguntei pra ti sobre você acha que você sentiu que a Anitta era pra estar com você, isso me vem porque com o Kevin, o encontro com o Wei Wei foi um encontro muito de alma mesmo, assim, ela o escolheu, então ele morava na África e chegou esse cachorro, que ficava vindo todas as noites ficava vindo pra onde ele morava, e ela era aquele cachorro, assim, não era bem cuidado, era um cachorro de rua, ela é tipo o caramelo que a gente tem no Brasil. Então, ela chegava, ficava lá rodeando ele, e ele começou a dar comida pra ela, e ela não era bem cuidada, então ela era suja, fedia, mas ele estava lá com ela e ela o adotou. Então eles começaram a construir um vínculo muito forte. E aí quando ele voltou pra cá, para os Estados Unidos, né, resolveu trazer ela, e claro, tem todo o processo de viajar com cachorro que, você sabe, porque você foi morar, né, na Espanha e levou a Anitta, e de repente a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas chegando aqui, ela conquistou a família inteira pela personalidade que ela tinha. E como foi ela que o escolheu, ela era um ser extremamente leal, extremamente cuidadosa com ele. E por 13, 14 anos, eles viveram juntos. E eu cheguei no finalzinho dessa vida, mas chegar no finalzinho dessa vida e não foi à toa, não foi à toa. Quando a gente se conheceu, eu e Kevin, em 2023, eu vim pra cá pra conhecer a família e pra conhecer o Weiwei, porque o Weiwei era parte de Kevin. Eu não poderia entrar na família sem ser aprovada por Weiwei, porque ela era quem mandava. Ela era a pessoa dele. Ela era a pessoa dele. E ele era a pessoa dela, então assim, eles eram um só. E e eu senti isso, né, quando eu vim pra cá que eu conheci, tive uma experiência que vou abrir aqui, não falo muito sobre essa experiência, mas eu tive uma experiência muito interessante, que foi, a gente foi acampar, estava no meio da natureza, fiz uso de cogumelo, que é uma medicina que eu honro muito e que faz parte da minha história, e eu tive uma visão com o Weiwei. E naquele momento ela já estava velhinha, ela teve câncer, ela já estava perdendo a sua funcionalidade, a energia já era outra, mas ela foi acampar com a gente, então a gente botou ela na canoa e andou, foi lá, andava e pedalava, né, na canoa. Então, a gente fez isso 3 vezes, botava a canoa no lago, depois chegava na terra firme, andava mais um pouco, depois ia de novo na canoa, e ela junto com a gente o tempo todo. Chegamos lá nessa ilha. Tivemos essa experiência e, na minha visão, o que veio foi o Weiwei me dizendo o seguinte: a intenção da minha visita, naquele momento, para cá, foi que ela precisava me conhecer para ter certeza que ele estaria em boas mãos. Então, naquele momento, foi como se ela estivesse me autorizando a estar com eles. E aí a nossa relação mudou muito, porque eu estava sendo aquela pessoa que estava vindo para essa relação que já existia aí há 13 anos na época, e ela me aceitou. E aí a gente começou a constituir a nossa família. Volto para o Brasil, ela adoece. E aí eu estava no Brasil e voltei para cá, para os Estados Unidos, até antes do previsto, porque ele precisava de ajuda no cuidado com ela. Então, antes que eu tinha a minha relação de experiência com o animal, que era cuidado por alguém, que eram os meus pais, agora passou a ser um cuidado em que eu estava sendo a pessoa, a cuidadora primária, junto com o Kevin. Então eu volto para cá para ajudá-lo a lidar, né, com todo o processo de adoecimento de Weiwei, e eu chego aqui e um mês depois ela faz a passagem.
Então, todo o processo, né, foi muito rápido, a minha relação com ela durou aí, o quê? 8 meses, mas foi extremamente intenso e mobilizador, porque eu também conheci partes de mim que eu não conhecia até então. É isso, de estar ali, da gente sair de madrugada para o hospital, porque ela estava com dor, porque ela não estava conseguindo andar, porque ela não estava bem, e a gente saía e se preocupava muito. E buscar alternativas de alimentação, e buscar tentar entender o que que aquele animal ele estava precisando naquele momento, né, e ver principalmente o sofrimento de Kevin, ao ver parte dele indo embora, foi algo extremamente doloroso, assim. E falei que a gente ia chorar, né, então, o tempo que eu passei com ela foi um tempo de tanto amor, ela me deu tanto amor, ela me autorizou a estar junto, ela me abraçou e a gente começou a construir a nossa família. E a gente fazia muitas coisas juntos. E no finalzinho da vida dela, eh, a gente precisou tomar uma decisão, né, porque ela estava num sofrimento tremendo, ela estava dava pra sentir, assim, que ela estava sustentando porque ela era muito leal. Era como se ela, eh, sentisse que Kevin especialmente, mas agora a gente enquanto família, precisava dela, porque ela sempre esteve ali. Então a lealdade dela era tamanha que ela estava resistindo, resistindo e até o último suspiro dela, ela estava ali, assim. Então, quando a gente precisou decidir, né, de fazer eutanásia, porque acho que é o que eu falei pra Kevin na época que a gente estava conversando sobre isso, é que é um ato extremamente radical de um amor, quando a gente decide deixar o animal ir e deixar ele descansar. Porque é muito doloroso, dói demais, porque a gente pensa na gente, né, também. A gente não quer que vá embora, só que naquele momento a gente precisa pensar naquele animalzinho que tá sofrendo. E a qualidade de vida já não é a mesma, e ela tinha mais dias ruins do que dias bons, dava pra sentir, né. E a nossa rotina também foi mobilizada completamente em função disso. Então chegou um momento que para decidir, né, deixar ela ir, foi um processo de muita, muita, muita dor. E quando a gente recebeu a pessoa que veio aqui em casa, então no último dia dela, a gente ela já não comia direito, ela já não andava, a gente precisava carregar ela num num carrinho para fora para poder fazer as necessidades dela. Ela estava sangrando muito, ela estava com câncer, coloretal. Dentre outras coisas, então a Maiara acompanhou, né, eu dividia muito essa experiência do ver o Weiwei morrer, porque ela foi morrendo aos poucos, e ela estava ali e a gente precisou, né, deixar ir, então, ver esse processo, vivenciar esse processo me transformou muito profundamente. E no último dia dela, a gente fez tudo que ela mais gostava, porque também tem isso, né, quando o animal ele tá no final de vida, um dos sinais que são importantes a gente observar, é que aquilo que era prazeroso antes, que ela gostava de fazer, parece que não tem mais prazer, parece que não tem mais gosto, não tem mais energia nem para aproveitar aquilo que antes era tão bom. Então, a comida que ela gostava muito, ela adorava pasta de amendoim. Já tinha dias que ela já não estava mais muito interessada nisso. Ela gostava de ir para o parque, já não sentia mais, já não queria mais ir. Quando eu ia caminhar com ela, quando ela ainda estava caminhando, ela não queria ir longe de casa, porque imagina, né, um estado de muita vulnerabilidade, sair do seu lugar de segurança, de conforto, se sentindo muito fraca mesmo e sabendo que porque eles sabem, e a gente também sabe enquanto ser humano, né, pra quem já conviveu com pessoas que estão em final de vida, é interessante observar como que a energia vai mudando, né, e dependendo, claro, da pessoa, vai se instalando uma certa serenidade, até uma certa sabedoria de compreensão de que aquilo ali tá num final. E o Weiwei sabia, então ela não queria ficar longe de casa.
E aí a gente ia só até ali a esquina e já voltava, assim, ela muito preocupada em voltar para casa, em estar junto, ela queria sempre estar junto. E no último dia dela a gente deu tudo que era pasta de amendoim, pegou amendoim, não só pasta, mas amendoim torrado que ela gostava, então a gente escolheu, o lugar, que ela queria ficar. Então ela veio aqui para o escritório, que é onde eu tô, né, a gente tá gravando hoje. E aí a gente sentou, eu botei uma musiquinha, a gente sentou no chão com ela, e aí deu pasta de amendoim e ela comia, assim. E é interessante que parece que no momento em que a gente tomou a decisão, disse: "Não, a gente precisa fazer isso por ela como um ato de amor". Exige muita coragem, né, e muito amor, assim. Quando a gente decidiu, ela melhorou, assim, a energia dela melhorou. Foi interessante observar isso, porque e aí traz dúvida, né. "Poxa, mas ela tá melhor agora, tá mais espertinha, tá mais animada, será que é isso mesmo que a gente tem que fazer?". A gente entendeu que também era uma autorização que a gente estava dando para ela, e a gente conversou com ela, né, especialmente Kevin. Então a gente sentou aqui no escritório, e aí começou a botar pasta de amendoim, uma musiquinha, e ela muito perto da gente. E que temos a conversa do deixar ir, porque é importante ter essa conversa. E quando a pessoa chegou aqui para fazer todo o procedimento, que foi muito humano, foi muito cuidadoso, né, foi muito sem pressa, ela ficou nervosa quando viu uma pessoa estranha entrar em casa, e ela precisou de 3 vezes a dose que era necessária para o peso dela e para a idade dela, para ela poder fazer a passagem. Porque ela era muito resistente, ela queria estar aqui, ela não queria ir embora e deixar Kevin, especialmente, né, sozinho, pela lealdade que eles tinham. E o último suspiro foi muito marcante ver, né, assim, como ela foi indo embora e a gente abraçado com ela, muito, muito dolorido ver e viver aquela cena. Mas o quanto que, apesar dela ter ido, ela ainda tá aqui. E a conversa com ela de que a gente vai ficar bem, que a gente te deixa aí, que tá tudo bem, quanto você foi uma boa a good girl, né, uma boa menina, uma cachorrinha maravilhosa e seu propósito aqui tá cumprido. A gente agradece tanto por ter formado família com a gente. Então, me mudou muito, né. E aí eu queria ouvir também como é que foi pra vocês, você, Maiara e Matheus. Passar por esse processo, né, e como é que foi a Anitta? A Anitta veio pra vida e transformou a vida de vocês, trouxe muita alegria, mas ela precisou partir. Como é que foi isso? A partida de Weiwei mexeu muito comigo na época, se você lembra. Eu acompanhei de perto, a gente de fato conversava muito sobre, e eu acho que foi a primeira vez, assim, que eu entendi que eu precisava pensar sobre a eutanásia com a Anitta, né. Na Anitta fazia poucos meses, quando o Weiwei partiu, fazia poucos meses que a Anitta tinha sido diagnosticada com um câncer no cérebro, um nódulo no cérebro que já estava com líquido ao redor, então a gente teve que optar por dar corticoide para ela, para que essas sequelas neurológicas não avançassem de uma forma tão rápida. A gente basicamente tem que escolher sempre o que tratar com a Anitta, né? Ponderando o que valeria a pena. E a gente sabia que ela poderia ficar bem durante meses ou poderia ficar bem durante dias apenas. A gente já estava vivendo esse processo de luto com a Anitta muito mais intenso desde a descoberta do nódulo no cérebro. O luto dela, na verdade, foi desde quando a gente adotou, né? Assim, quando a gente soube do câncer, da gravidade, a gente já vivia, não, vamos viver como se fosse o último dia da vida dela, dando tudo do melhor. Mas entender assim, não, tá chegando a hora, tá chegando relativamente perto, porque foi no mesmo ano que elas faleceram, foi com a partida de Weiwei. E me abalou demais a partida dela, eu fiquei arrasada, eu chorei muito, sofri demais. E eu disse a Matheus, eu acho que eu preciso entrar na terapia. Eu preciso ir para a terapia para começar a trabalhar de fato essa perda em mim. Eu sempre vi o luto, assim, a partida. Eu tive a oportunidade de ter exemplos na minha família muito bonitos.
Minha primeira grande perda foi minha avó paterna, que eu era muito apegada. E eu acho que poucas semanas depois da minha avó morrer, uma tailandesa, que era budista, foi fazer intercâmbio lá em Currais, na minha casa. E ela chegou naquele momento, viu todo mundo muito triste, o nosso sofrimento, e ela disse: Gente, mas eu não estou entendendo, por que vocês estão tristes com a morte de alguém? Acho que vocês deviam estar comemorando, isso aí é uma passagem linda. Então, ela trouxe uma percepção para uma família católica, muito praticante, trouxe uma percepção que até então eu não tinha sobre a vida e a morte. E mexeu muito comigo, esse ensinamento dela. E no ano passado, ou ano retrasado, gente, não lembro, a vida tá tão corrida, mas enfim, antes de perder a Anitta, eu perdi um tio muito querido. E a forma como as minhas primas conduziram essa passagem dele também foi muito bonita. Ele descobriu um câncer, já estava num estágio muito avançado, não saiu mais do hospital desde a descoberta, foi um mês, basicamente, da descoberta até o falecimento dele, e ele, juntamente com as minhas primas, prepararam esse final de vida. Então ele escolheu o que ele queria que tocassem no velório, quem ele queria que tivesse, a música que ele queria quando o corpo dele estivesse baixando. E isso foi tão bonito, foi tão linda essa despedida que que eu pensei, poxa, é assim que eu quero encarar. É assim, eu acho que a vida, a morte é vida e é passagem. Comecei a ler muito sobre, comecei a tentar entender melhor esse meu luto com a Anitta. Mas eu não estava preparada para uma possível eutanásia, que foi, acho que a sua realidade bateu muito forte na minha porta e me fez entender que provavelmente eu ia ter que passar por isso e eu também ia precisar me preparar para deixar a Anitta partir. Então, eu entrei na terapia, comecei a trabalhar a ansiedade com esse luto, também com questões da minha vida, com outras questões, mas essa presença desse trabalhar luto muito forte. E a gente também viveu isso do deixar ir. A gente não precisou praticar a eutanásia com a Anitta, ela partiu naturalmente, mas a gente teve, eu particularmente tive mais de uma vez essa conversa com ela, porque nos últimos meses ela estava muito mal. Teve um dia que eu cheguei de casa com ela, do passeio, ela já não conseguia mais passear, que era uma coisa que ela amava, era sagrado 2 vezes ao dia sair para passear com a Anitta, mas ela não aguentava mais. Então eu descia com ela no colo, sentava num banquinho na praça e deixava ela ficar lá contemplando. E numa volta para casa dessa, que eu percebi que ela não estava muito bem, que ela estava no meu colo, a pupila já dilatando, ela meio que desacordada, eu achei que ali naquele momento ela ia sair. A gente sempre higienizava a patinha dela quando chegava em casa. E enquanto ela estava no meu colo e eu limpava ela, eu dizia: Anitta, se você acha que é a sua hora, pode ir em paz, a gente vai ficar bem, não se preocupe. Não foi daquela vez, mas na última vez que a gente deixou ela no pronto-socorro, eu fui conversando também sobre isso. Meu amor, você não precisa ficar aqui se você não estiver bem. Pode ir em paz, porque é isso, acho que amar é deixar ir mesmo. E é o fluxo da vida, né? Isso vai acontecer com todo mundo. A gente nunca está preparado. Eu acho que quando vem de uma construção que não foi um acidente trágico, não, foi a vida acontecendo. Fica muito mais fácil. E também fica muito mais fácil quando você ó, percebe que você fez de tudo por aquele animal. Eu acho que isso acalenta muito o coração. A gente fez de tudo por Anitta, desde o início. A gente teve muita responsabilidade com ela. A gente é consciente que essa sobrevida dela foi por causa do nosso cuidar, da forma que a gente optou por cuidar. Anitta, diferentemente de Weiwei, ela não escolheu a gente. Ela foi tirada de um lugar. Ela não teve a opção de escolha e a partir do momento que a gente tirou a Anitta desse lugar, a gente se comprometeu, o Matheus e eu, que a gente iria cuidar desse animal da forma mais responsável possível até o fim da vida. E isso envolveria a parte medicamentosa, emocional principalmente, e alimentar, o cuidado como um todo. Então, passeios de Anitta. Eu poderia estar no melhor samba da minha vida, se desse 5 horas da tarde.
não tivesse ninguém para passear com ela, eu saía, né, eu tivesse, eu vinha para casa, porque quando ela não passeava no horário dela, e ela era muito apegada a rotinas, eu acho que por uma questão de sobrevivência, pelo que ela passou, ela desestruturava emocionalmente, que ela adoecia muito, ela ficava muito mal. Eu não ia fazer isso com o animal. Então, não importava o que acontecesse, a gente ia ter todos esses cuidados que a gente sabia que ela precisava e saber que a gente tentou de tudo, que a gente teve a oportunidade também financeira de dar tudo o que ela precisou com relação a cuidado, aqueceu demais nosso coração. Fez com que essa passagem dela, apesar do meu choro, fosse bonita e fosse natural. A gente conseguiu encarar com a naturalidade que tinha. Não foi menos difícil, mas foi mais natural. O nosso choro, o meu principalmente, eu acho que eu estou vivendo esse luto agora, porque a vida adulta não deixa, né? Assim, o trabalho não para, a sociedade não entende. Não é só um animal, é alguém que você ama e que você acorda e vai dormir. É o seu bom dia e é o seu boa noite. É quem te recepciona quando você chega em casa e é quem dá um amor mais puro, porque, cara, eu nunca encontrei um amor assim, só com os meus animais. E não é qualquer um, sabe? É alguém que é parte de você, é parte da sua vida. Uma nova Maiara, assim, surgiu com a presença dela e com a ausência dela também. A gente se reconstrói, a gente muda a percepção de vida. Então, não pude viver esse luto na totalidade. Tive que tocar a vida, tive que seguir. O trabalho esperava, as contas esperavam. E agora, com a nova realidade de rotina de trabalho mais tranquila, é que eu tô de fato podendo estar em casa sem ela. E falta um pedaço, sabe? Falta um pedaço, mas a gente não lamenta ela não estar aqui. Esse lamento, ele não acontece. Ai, meu Deus, se ela tivesse aqui, poderia ser. Não, a gente sabe que ela teve uma vida linda ao nosso lado. Ela nos ajudou demais. A gente teve muita sorte e a gente é muito grato por ter tido esse animal nas nossas vidas. E o que fica é gratidão e amor mesmo, assim, não é lamentação, não é tristeza, é saudade. E a saudade vai existir quando é bom, né? É clichê, mas é isso. Só tem saudade porque foi bom e é, de fato. Então, o choro é porque eu acho que a gente tem que até botar para fora essas emoções e vivê-las e vivenciá-las, porque faz parte do processo, né? A saudade faz parte do processo. Mas eu acho que mais forte do que a saudade é realmente a gratidão por ter vivido com ela durante 6 anos ao nosso lado. Ela mudou nossas vidas e vai ser uma história que eu sempre vou gostar muito de contar. Ela, de fato, eu digo sempre, ela era muito diferente, assim. Ela conseguia mobilizar e a gente fazia muita questão também, e entra a questão da responsabilidade, de falar da realidade. Cachorro é muito instagramável, né? Com cachorro você tem um superpoder. Mas a vida real por trás de cuidar de um animal, principalmente um animal idoso com tantas comorbidades, é muito difícil e muito dura. Exige muita dedicação e muita responsabilidade. Então a gente fazia questão de falar sobre isso na internet, sobre as dificuldades também, o amor, mas a dificuldade, porque não são só flores. E tem um peso muito grande que você tem que carregar, porque é como eu digo, a Anitta não escolheu estar na minha casa. Ela não tinha a opção de abrir a porta e ir embora, se ela não estivesse gostando. Então, se eu optei por ter um animal aqui, eu tenho a obrigação legal e a responsabilidade emocional de fazer com que esse animal viva da melhor forma possível. E eu não estou falando em colocar roupinha, porque é engraçado. Isso é uma coisa que me pega. Muita gente dizia, ai, mas vocês tratam a Anitta com muita frescura. E a frescura que as pessoas falavam era respeitar a rotina, respeitar o cuidar. A gente não colocava roupinha em Anitta, a gente não.
não fazia ela socializar com o animal, se ela não se sentisse confortável, nem com pessoas, o animal não tá se sentindo confortável. Imagine você com medo, e uma pessoa bota você numa coleira e te obriga a conversar com pessoas que você tá apavorado. Então, assim, a gente respeitava muito ela e as demandas que ela tinha. E esse respeitar, sinceramente, era o mínimo. Era o mínimo que eu E é poderia muito fazer. doido as pessoas acharem que o respeito é frescura, né. É, as pessoas acham que respeitar é botar roupa, é botar não sei o quê, é levar para tirar foto. Não, respeitar é ver quais são as demandas biológicas e emocionais deste ser e cuidar. É isso que é cuidar. E a gente tentava respeitar muito. Eu estudei muito para entender. Tem um livro muito bom chamado A Cabeça do Cachorro, que é de uma psicóloga que ela se especializou em comportamento canino. E ela escreveu esse livro com base em estudos científicos que fizeram sobre o comportamento de cães. E no livro ela explica muito sobre o xixi, o farejar, movimentos da orelha. Porque eu falei isso porque eu achava que para eu estar com aquele animal e para que existisse uma relação, eu tinha que entender o que é que ela queria, né? Não é só sobre o achismo. Então, parar para observar e estar atenta, é um latido mais agudo? É um latido mais grosso? Então, só em observar, que era o que a Anitta fazia com muita maestria, porque era o que ela poderia fazer, só em me colocar nesse lugar também de observadora e entender quais as demandas dela, a gente conseguiu fazer com que essa relação melhorasse muito. Era um animal emocionalmente destruído, que tinha muitas questões, que não queria que a gente pegasse no colo, que se a gente chegasse e desse um cheiro mais perto do pescoço, avançava. E terminou uma cachorrinha, nos últimos anos de vida dela, totalmente permissiva, à vontade, confortável no colo, confortável com o toque. Por quê? Porque primeiro a gente entendeu, depois a gente começou a ver o que é que ela queria, a gente pôde entender o que ela queria, a forma que era dito isso, que ela se comunicava, e a gente pôde, enfim, ter uma relação mútua, de entendimento mútuo, realmente. E isso, cara, não tem preço. Se você olhar para trás, ela foi embora, mas a gente conseguiu construir isso juntas, isso não tem preço, sabe? Isso dá um sentimento muito bom do que foi vivido e da ausência também, sabe? Uhum. É uma passagem que no fim foi muito cheia de amor e não tem preço. E como que o vínculo e o amor, né, essa relação que é muito cheia de amor e esse vínculo que é muito cheio de cuidado e de confiança, muda tudo, né, porque ela chega completamente defensiva, porque ela precisava se defender para sobreviver. Ela chega cheia de traumas, assim, completamente desrespeitada no seu cuidado, para uma família que começa a cuidar dela, e começa a prestar atenção no que ela precisa, em como é que ela se comunica. E o amor foi curando esses traumas físicos, emocionais que ela passou. Não é que eles deixam de existir, mas o amor vai trazendo essa possibilidade de uma reestruturação na forma como ela se relaciona com o mundo e com os seres humanos e com ela mesma, né, de parar de se mutilar por conta da ansiedade que ela sentia quando vocês saíam de casa. Uma coisa que eu, durante o processo de luto de Weiwei, que é isso, assim, eu acho que você falou lindamente, amiga, de o luto tá aqui. Eu vejo que o momento que a gente perde um animal, uma pessoa, uma identidade nossa, parte de nós. No momento que a gente perde, essa perda ela começa a ser presente, assim, ela não tem como deixar de existir. Então o luto que vem da perda, ele vai estar nos acompanhando durante uma vida inteira. Isso não significa que é ruim. Né, então se existiu algo que foi tão importante para a gente, que nos transformou tão profundamente, a ausência daquilo vai nos trazer alguma mobilização em algum nível, independente de quando seja. Vivemos numa era da patologização, né, as pessoas patologizam tudo.
Tá, depois se passar 6, 8 meses e você não conseguir atravessar o luto, é um luto complicado e é isso. Eu entendo que dependendo da situação, a gente pode categorizar de uma forma ou de outra, até para poder tratar melhor, mas cada pessoa tem seu tempo de lidar com a dor de uma perda, e cada pessoa vai ser seu tempo de ir elaborando essa perda e transformando isso em algo que seja mais suportável mesmo, ou que seja possível de entrar em contato. E uma das formas que eu acredito muito que nos ajuda a elaborar perdas e o luto, é falar sobre. Então, quando a gente fala sobre, é a possibilidade que a gente tem de reacessar aquela história, de contar aquela história, de se aproximar daquela história e sentir o que está ali, né. Então, quando a gente fala de Wei Wei, quando a gente fala de Anitta, quando a gente fala de todo o processo que a gente viveu junto com esses animais, é se aproximando das emoções que vêm junto da vivência desses animais. Então dói, né, tem muito amor, mas também tem muita dor. Primeiros dias do luto, da perda, né, de Weiwei, ressoa muito o que você falou sobre a vida continuar e te engolir, porque você precisa funcionar. É muito triste, assim, a gente viver em uma sociedade hoje, primeiro, que não reconhece o luto por animais. Que acha que é besteira, que não é que o animal não é humano, então não é isso. Muitas vezes até o luto por humano não é reconhecido, Uhum. né, quando a gente perde uma pessoa importante, as pessoas esperam que você já se reerga: "Não, isso tá tudo bem, isso vai passar". Gente, Principalmente mas na perda de idosos. "Ah, mas você já viveu tanto, já esperava, já", não é, o luto não é respeitado de fato. exato, o tempo de processamento desse luto, ele não é respeitado e o tempo é muito próprio de cada um, depende de tantas coisas, e especialmente o luto com animais, as pessoas parece que não entendem a importância desses seres na nossa vida, né, na nossa vida como um todo, assim, acho que inclusive aqui é muito comum, no Brasil também, mas eu fiquei mais prestei mais atenção nisso aqui, né, que são os cães de serviço, de suporte emocional, que muitas pessoas, têm acesso e auxilia demais a vivência no mundo quando você tem aquele animalzinho ali contigo. No Brasil tem muito, especialmente para pessoas com deficiência visual, né, então que ajuda você a navegar o mundo e tudo. Mas se a gente olhar mais profundamente, as relações com os animais, elas são muito curativas. Aqui, muitas clínicas de psicologia têm um cão terapeuta. Então, você vai e você é recebido por um cachorrinho que está ali treinado para te dar suporte emocional, e isso já abre uma outra possibilidade de você se encontrar com as próprias emoções, se sentir seguro para fazer aquilo. Né. No aeroporto isso também acontece, o aeroporto aqui de Madison, no outro dia que eu cheguei do voo, tinha um cachorrinho dando oi para todo mundo, assim, e assim, muda a situação, né, muda a qualidade da experiência é outra pelo fato de ter aquele ser ali. Então, quando a gente perde esses vínculos, parte de nós vai embora também. E eu vejo que o amor é antídoto, é necessário, é fundamental para atravessar essa dor da perda. E naturalmente, quanto maior o amor que a gente tem por aquilo que a gente perde, maior vai ser a dor. Então, viver essa perda junto com Kevin, os primeiros dias foram devastadores, porque eu estava aqui dando suporte, claro que eu também passei e passo por um luto, mas ele teve uma vida inteira de 13 anos com ela, eu tive alguns meses, né. E e eu estava, observando, assim, como que na nossa dinâmica, o nosso amor foi extremamente essencial para ajudar ele a entrar em contato com o que ele podia entrar em contato daquela dor, porque a vida acontecendo, ele também não podia simplesmente abrir e mergulhar no luto, porque ele precisava funcionar de outra, né, fazer as coisas do doutorado, enfim, trabalhar. Mas tendo esse suporte emocional e tendo esse amor como fundamento, isso ajudou muito a curar o possível naquele momento e até hoje, né. Então, eu falo isso como um pedido também para as pessoas começarem a reconhecer a importância de dar espaço e de reconhecer o luto que acontece pela perda dos nossos animais.
porque é parte de nós que vai embora, né. Então, se você tem um amigo, um familiar, até mesmo você mesmo perder um animal, entenda que, esse vínculo, ele precisa ser honrado e o luto que vem com a perda desse vínculo, ele é esperado, porque enfim é alguém, um animal que fez parte da nossa vida, e que não é errado sentir isso, porque acho que tem muitas pessoas que não se sentem validadas e até se questionam se deveria estar sentindo isso ou não, mas isso faz parte da nossa experiência humana. E que espero, né, que tenhamos nós apoio, rede e amor para atravessar essa dor. E assim, é muito forte isso que você falou, e sim precisa ser vivido, sim precisa ser acolhido. A minha experiência no trabalho foi muito boa. No outro dia, assim, no dia da morte, a gente soube de manhã cedinho, 6h30 da manhã. E no dia seguinte, quando eu fui trabalhar, foi muito bom ver as pessoas me recebendo, e foi muito bonito, porque a gerente de RH, por exemplo, quando veio conversar comigo sobre, ela se emocionou demais, porque ela também tem um gatinho idoso, e ela fala: "Cara, eu não quero nem cogitar a possibilidade dele ir embora". Então, assim, as pessoas se emocionaram junto comigo, e eu me senti muito no direito mesmo de também sofrer, né, de também colocar para fora, de também viver isso, porque de fato a gente se questiona. As pessoas tratam muito como se fosse: "Ai gente, pelo amor de Deus", como se fosse menos, e não é. E Não outra é. coisa muito importante que eu acho que, culturalmente a gente não vive, que é o rito da despedida do animal. A gente não faz o velório, né, do animal, no dia, um dia após a morte, que particularmente eu acho que é um rito, não existe à toa, em todas as culturas, essa despedida, esse funeral, esse enterro, não existe à toa. Então, 2, 3 anos antes de Anitta morrer, eu já tinha contratado um plano funerário para ela, cremação, que era o que tinha disponível. E porque eu sabia que ela poderia falecer a qualquer momento, então era uma coisa que ela precisaria ter. Já deixei contratado, e toda essa condução da morte de Anitta foi muito importante. Os ritos que não existiram e que a gente quis criar, por entendermos a importância de viver esse luto naquele momento. Então, a gente soube de manhã cedinho, 6h30. A primeira coisa que a gente fez foi entrar em contato com a empresa que a gente tinha contratado para que eles pudessem levar o corpinho dela. E a gente foi para o hospital, era aqui pertinho de casa, acho que 2 ruas depois. Partiu, como ela partiu também naturalmente, ela não estava querendo comer, ela, assim, ela não tinha mais forças para ficar em pé, nem para se alimentar nesses últimos dias. Foi muito rápido, rápido assim, né. Mas no hospital, a gente deixou na noite da segunda-feira, e de manhã da terça-feira, que foi o dia que ela faleceu, ela acordou 6h, passeou, foi ter uma pracinha em frente, então ela ficou lá na calçada olhando o céu. Eu tenho um vídeo bem bonito que é o sol nascendo e ela olhando os passarinhos cantando. Voltou para a gaiolinha, comeu, porque ela não ia embora sem se alimentar, que ela não ia deixar, e partiu, e foi embora. E como foi tudo muito simples, muito natural, o corpinho dela estava muito preservado. E teve uma sensibilidade da equipe que colocou ela numa salinha separada, deitadinha bem bonita, com um lençolzinho cobrindo e uma cartinha. Essa cartinha de despedida. Foi um dia muito bonito. Eles deixaram a gente se despedir dela, nós 2. Eu nunca falei sobre isso abertamente. Eles deixaram a gente se despedir, a gente rezou por ela, só nós 2 na sala. E quando a gente acabou, a equipe da empresa que a gente tinha contratado chegou para levar o corpinho dela. E fez isso também de uma forma muito respeitosa, explicando passo a passo como seria, enrolando ela num paninho branco, colocando dentro de uma caixinha muito bonita, e levando e dizendo o passo a passo. E a equipe de atendimento também sempre muito presente no WhatsApp, explicando: "Ó, vai ser a cremação, mas a gente não recomenda que vocês vejam, mas se vocês quiserem ver, vocês podem. E depois vai ter uma cerimônia". E a cerimônia ia demorar porque o corpo precisava ser cremado. Então o que é que a gente fez nessa manhã?
A gente foi numa floricultura e a gente comprou flores para dar aos profissionais que ajudaram a gente no cuidado com ela, que foi muito intenso nesses últimos meses. Ela já estava precisando, por exemplo, ir para nefrologista 2 vezes por semana, todas as semanas, para ficar fazendo uma reidratação. Então, o neuro acompanhou esse fim muito de perto, a nefra acompanhou muito de perto, minha sogra também ajudou muito a gente, porque ela já não estava podendo ficar sozinha. É, quem mais? Tia Dani, a nutróloga, que também era clínica geral dela, todos os profissionais que nos ajudaram. A gente deu flores, a gente foi presencialmente, dar esse abraço e receber, principalmente, porque acaba sendo também difícil para os profissionais, né? Eles se apegam, como eles viam muito a Anitta, a gente se apegava. O pessoal, a menina da recepção, que eu acabava tendo pouco contato, que Matheus era quem ia mais, ela arrasada, que a Anitta tinha morrido, ela chorava até mais que a gente, mas assim, a Anitta mobilizou muita gente, e a gente fez muita questão de viver esse fim, esse dia, e a gente tentar entender com esses atos, com esses abraços, que de fato tinha chegado ao fim, né? Assim, acho que a gente precisa de um tempo para a gente entender o que está acontecendo também. Porque a casa fica muito vazia, a vida muda. Então a gente viveu a gente criou esse rito, já que a gente não ia ter nesse dia, a gente saiu, percorremos Natal, deixando essas flores e recebendo esses abraços, e alguns dias depois, a empresa que cremou o corpinho dela, eles fazem uma cerimônia de entrega de cinzas. E aí passa um vídeo seu com fotos, uma pessoa lê uma mensagem, é numa salinha muito bonita, assim, é tudo muito respeitoso. Você pode chamar a sua família, e é de fato uma despedida que acontece ali. A gente optou por comprar uma urna biodegradável, porque a gente pretende, isso ainda não aconteceu, esse momento ainda não chegou, mas a gente pretende plantar as cinzas de Anitta na pracinha que ela mais gostava, para que possa vir uma árvore e a vida vai continuar, porque a morte é isso, né? A continuação da vida, e ela vai continuar de uma forma simbólica, viva, no local que ela gostava, e foi a forma que a gente encontrou de viver esse luto, viver esse rito, para que a gente pudesse também entender esse fim, essa partida, né? Já que socialmente não existe, então a gente criou, a gente buscou alternativas para, principalmente no dia da morte dela, e ajudou demais, deu muita força a nós dois a viver tudo isso. E eu desejo que todo mundo tenha essa oportunidade também de. Tem gente que prefere não ver, não querer saber, pede para levar, eu respeito, eu acho que cada um lida de uma forma como acha melhor, como acha que vai aguentar também. Então, a gente se preparou durante muitos meses para esse momento, né? A gente falou muito sobre essa partida, a gente conversou muito com os profissionais. Por favor, nos avisem quando a nossa tentativa estiver sendo por nós e não mais por ela. Se for um sofrimento irreversível, se resumir a isso, né? Se não tem chance dela melhorar, se ela estiver só em sofrimento, vamos conversar sobre a eutanásia para encerrar com isso, porque se a gente mantiver ela aqui, vai ser por nós. E não a eutanásia, como também é muito frequente, muito frequente. Animais idosos que vão precisar de algum tratamento, por exemplo, na parte de nefro. E vai ser um tratamento que vai ser caro e vai ser longo, mas o animal também. Mas quer aplicar a eutanásia porque aquele animal já deu o que tinha que dar. Isso é muito comum, muito frequente, e eu acho tão criminoso, sabe? Porque o animal não tá ali para te servir. O animal é uma vida, como a de um ser humano é, como a de um passarinho é, como de qualquer ser vivo que é, e precisa ser respeitada. E se você quer ter um animal, entenda que é até o fim. Até o fim. Se você não tem disponibilidade para estar cuidando do animal, não tem. Porque o animal vai adoecer, o animal vai ficar mais velho. E não existe isso de, vai, vou pegar um vira-lata, porque vira-lata não adoece, adoece. Como qualquer ser vivo. Então, tenha a responsabilidade também para
caso você tenha um animal, você saiba que você vai ter que cuidar dele do início ao fim. Teve mês, nos 2 últimos meses de Anitta, que o nosso custo com internação e medicamento chegou a R$ 8.000. R$ 8.000. Lógico, a gente escolheu continuar com os melhores profissionais, que eram quem acompanhavam ela. Isso vai ter um custo, mas a gente tinha condição também. Mas se eu não tivesse esse dinheiro, a gente ia para uma clínica mais barata, iria cuidar da mesma forma, mas tem um custo. E é um Uhum. custo no Brasil que é muito elevado, infelizmente. Se você for pegar uma dipirona humana numa farmácia, que é a mesma de uma veterinária, a dipirona veterinária vai ser 10 vezes mais caro. Porque as pessoas sabem que a gente, no fim, paga tudo. Quem ama quer ver o animal e vai fazer de tudo para aquele animal ficar bem. E a gente tentou fazer, né? Mas é isso. É, Precisa respeitar, né, assim, é questão de responsabilidade e respeito a essa vida. Imagina se fosse você, né, se a gente fizer um exercício, assim, bem breve, só de imaginar se quando a gente chega no final da vida, como é que a gente gostaria de ser tratado pelas pessoas que estão ao nosso redor, né, e se a gente tem algum ainda temos vida em nós, mas pelo fato de termos um adoecimento, simplesmente as pessoas resolvem abandonar. Ou decidir que tá na hora de você ir, mas ainda tem vida ali, né. Então acho que se a gente começa a pensar como é que a gente gostaria de ser tratado no nosso envelhecimento, talvez isso sensibilize um pouco mais de como que a gente vai tratar os animais e as pessoas também ao nosso redor. E nos animais, porque parece que existe essa cultura do descartável, né. Então, eu posso simplesmente ou abandonar ou fazer eutanásia, porque não é mais conveniente estar junto. E, gente, vamos ser um pouco mais humano, né, no nosso na nossa experiência com o Wei Wei, assim, o último ano dela já foi muito difícil, e a gente também conversou com a nossa veterinária e falamos exatamente isso, assim, tipo: "Ó, seja muito honesta com a gente sobre as possibilidades dela, se a gente está tentando mantê-la aqui por ela ou por nós, né, foi exatamente isso que a gente também conversou. E foi quando ela falou: "Olha, a gente precisa prestar atenção nos sinais, né, quando ela não tiver mais comendo, não tiver mais energia mesmo", e dá para sentir, você sente que o animal, a vida dela tá se esvaindo, e a qualidade de vida dela já não é tão alta, então ela sofre muito mais do que tem dias bons. E aí ela falando isso e a gente começou a observar os sinais, e é muito duro, né. E fazer esse rito, Maiara, acho que tão importante, a gente faz enquanto seres humanos, né, nossa psique precisa de encerramentos. A gente precisa passar por ritos a vida inteira para poder se organizar e fazer sentido das coisas. Não seria diferente, não deveria ser diferente com a passagem de um animal. E que, mais uma vez, por ser um luto não reconhecido, por as pessoas não colocarem a importância que deveria ser colocado nesse vínculo, acabam não fazendo esse rito. Mas como que é importante para a elaboração do luto quando a gente entende que aquilo finalizou, né. O rito tem esse propósito da gente passar de um lugar para o outro, é um ritual de passagem. E a gente fez foi muito intuitivo para a gente. Depois que a pessoa veio aqui em casa e ela estava na caminha dela, e aí fez todo o procedimento. Teve o tempo, né, a gente teve a conversa com ela antes, teve o dia inteiro junto, e depois também a pessoa que veio aqui deu o tempo da gente de se despedir. A gente escolheu cremar também. Levamos o corpinho dela para o carro, para a pessoa levar para o crematório. E quando a gente voltou para casa, foi muito intuitivo para mim montar um altar. Então a gente fez um cantinho com uma foto de Weiwei, com um potinho com amendoim, que ela gostava, com água, com incenso, né, e o fato de ter e flores, a gente colocou flores. Então foi uma espécie de cerimônia nossa, de representação da presença dela aqui, mesmo diante da ausência física, que nos ajudou demais a elaborar essa perda. Para mim, né, que ficava em casa com ela, enquanto Kevin estava no trabalho, o apartamento ficou 3 vezes o tamanho, assim, porque ele estava enorme,
porque a presença dela ocupava, né, o muito espaço, assim, eu estava junto, então vi que ficar em casa sem ela, às vezes eu ia andar, ficava olhando, assim, para o chão com medo de tropeçar nela, porque às vezes ela estava deitada perto de mim, então isso o fato de ter essa experiência me lembra da ausência dela, né, por conta de que ela não estava mais lá. Então os primeiros dias foram muito difíceis e o fato da gente ter feito esse altar ajudou muito. E aí quando a gente recebeu as cinzas, a gente tá hoje a gente ainda tem esse altar com a foto com as cinzas dela, e foi muito importante para a gente também, ela fazer parte do nosso casamento, né, o nosso desejo era que ela pudesse entrar junto com Kevin no nosso casamento. E infelizmente ela não sobreviveu o tempo, para que isso, né, fosse concretizado, mas ela esteve junto. A gente fez um cantinho que estava lá as cinzas dela, a foto dela, e a gente deu espaço na cerimônia para ela, porque ela, mais uma vez, me autorizou a estar junto, ela nos ajudou a constituir a nossa família, e ela, de certo modo, esperou eu chegar para poder ir embora. Literalmente, assim, foi exatamente um mês depois que eu cheguei, que ela partiu. Então, a gente fez esse espaço na cerimônia, o nosso cunhado, o cunhado, né, de Kevin, trouxe ela e falamos sobre ela, então ela esteve presente, e isso para a gente também foi muito especial. Esses ritos, essas cerimônias são tão importantes para a gente honrar, né, e a ideia desse episódio também, da gente gravar esse episódio agora e de ser liberado, né, nossa intenção é que ele seja liberado no final de abril, é porque vai fazer 1 ano da passagem dela. E eu queria falar sobre isso, né, falar sobre esse amor, esse grande ser que trouxe tanta transformação para a vida de Kevin e para minha vida, e que me mostrou partes de mim que eu não conhecia, e dizer que ela está presente, e ela vai estar presente com a gente, sempre e pra sempre. Tantas formas, ela vai estar presente de tantas formas, seja através do nosso altarzinho que ela está ali, das memórias que a gente tem com ela, do nosso casamento, toda vez que a gente assistir o vídeo, ela vai estar lá junto. Então é uma forma de honrar esse amor e essa memória desse ser tão especial. Eu me acabei de chorar, menina, assistindo o seu casamento, quando entraram com as cinzas dela. Foi muito emocionante. E a gente tem também um mini altarzinho, que com a foto, um presente que a gente ganhou, um desenho dela numa aquarela, uma pintura com flores, com a velinha do lado. E é muito bom vê-la, acordar e vê-la, porque é isso, é onde perto do lado de onde ficava a caminha dela. Então é isso, preenche um pouquinho do vazio que fica. Quando você falou às vezes parecia que ela tava, né, eu ia pisar nela. Às vezes parecia que a gente ouvia os passinhos dela andando e fica muito isso, essa lembrança. E o esperar, a gente também viveu isso. Parece que ela esperou você chegar. Quando a Anitta, nos últimos dias de vida dela, ela internou 1 semana antes, precisou ficar internada, quando eu estava em Salvador a trabalho. E antes de viajar para Salvador, eu disse a ela: olhe, dessa vez você não morra, espere eu voltar, pelo amor de Deus. Porque ela estava com infecção urinária. Eu já suspeitei, oh, meu Deus, com infecção, o animal já está tão comprometido, mas tudo bem, ela estava bem, só com essa infecção. Mas eu disse a ela: você não morra, viu? Espero eu chegar, porque eu não te perdoo se você morrer eu estando fora. Só que ela precisou internar. Fiquei tranquila, porque Matheus estava aqui nesses últimos meses, o último ano de vida dela, ele realmente abraçou o cuidado da casa com ela. Eu estava muito ausente por causa do trabalho. A gente precisava pagar as contas de Anitta. E internou e saiu. Na sexta-feira, ela saiu na quinta, na sexta eu cheguei, ela ótima, me recepcionou em casa, super feliz, super disposta. No sábado, eu comecei a ver que ela ficou mais quietinha. No domingo, já não estava querendo se alimentar. Na segunda, ela já não tinha força para ficar em pé. E foi quando a gente levou, que a veterinária pediu, não, traz, vamos internar, vamos ver, mas a gente já sabia, assim, foi. Matheus até então, todas as vezes que ela internou, o Matheus sempre muito, muito tranquilo, assim, mas nesse dia, é, a gente saiu do hospital, foi a primeira vez que eu vi o Matheus chorar realmente,
de preocupação. Perguntei o que é que tinha acontecido. Ele disse: "Não, porque eu sei que ela não volta". A gente sabia, a gente sentia isso. E foi muito difícil, foi muito bom saber que ela estava sendo bem cuidada, mas, de fato, ela partiu e basicamente ninguém tirou essa ideia de mim, de que ela me esperou voltar. Me esperou voltar. Eu era a pessoa dela, ela era minha, e isso de cara, eu realmente prefiro cachorro a ser humano, prefiro. E ela era de fato a minha pessoa. Eu sempre tive cachorro, sempre, desde muito criança, assim, eu já nasci com animais em casa, a gente tinha um pastor alemão, ele morava em casa mesmo, em Currais, e era um pastor alemão mais agressivo, ele tinha uma casinha atrás da casa, uma casinha mesmo, de alvenaria, que ele ficava lá e ninguém conseguia chegar muito perto, o nome dele era Baguiúde. E eu não lembro disso, mas a minha mãe conta sempre muito que ela chegava às vezes e eu estava dentro da casinha, brincando com o cachorro. Eu fechava o portão, isso com 3 anos, 4 anos, e eu ficava com o cachorro lá dentro. De tanto que eu gostava dele, ele não me atacava, ele não tinha nada contra crianças, mas a minha relação sempre foi muito próxima com os meus animais, com todos, sem exceção. Mas com a Anitta foi realmente algo diferente. E talvez por eu ter realmente feito esse cuidado integral, né, assim, ser minha, a responsabilidade era minha e de Matheus, talvez pela similaridade que a gente tinha de muitas questões, mas foi uma relação que é difícil colocar em palavras. Quando a gente foi pra Espanha com ela, depois eu revendo, né, as fotos e tudo, as postagens, fazia só 1 ano que ela estava com a gente. Mas, cara, parecia que tinha sido uma vida, realmente. Uma vida inteira. Revendo, fazia, meu Deus, fazia só 1 ano. Mas era uma conexão tão bonita. Ela salvou tanto a gente na pandemia na Espanha, né? Longe de todo mundo. Que é realmente muito difícil colocar isso em palavras. Triste de quem não se permite viver esse amor. Porque todos os clichês valem para a relação com o animal mesmo, assim. É um amor que não pede nada em troca mesmo. É um amor que eu acho que a gente, assim, entre humanos, talvez o que se aproxime mais é muito o da mãe com o filho, no início da vida desse filho, porque eu acho que depois vai entrando na adolescência, o comportamento vai interferindo, mas o comportamento do cachorro tende a ser muito linear ao longo da vida dele. E é uma relação que é inexplicável. Viver esse amor tão puro mesmo é ter uma oportunidade de transcender. E você conseguir viver isso, entendendo que existe muita igualdade, não existe uma superioridade intelectual, nem nada do tipo. Você conseguir viver isso, entendendo isso, que ele não é seu, você não é um dono, faz com que você consiga se aprofundar ainda mais nessa relação, nesse respeito, nessa realidade. E que bom, cara, que eu vivi isso de uma forma tão verdadeira e tão intensa com ela. Que bom que eu tive um companheiro que estava ao meu lado nesse momento, que abraçou esse cuidar comigo, porque ele poderia ter, né? Mas não, assim, ele queria, era o sonho da vida dele, era muito bonito ver a forma que ele cuidava e se relacionava com ela. Que bom que a gente conseguiu viver isso e como essa relação com ela nos fez amadurecer enquanto casal mesmo, fez a gente se conhecer e principalmente fez a gente se admirar. Eu passei a admirar muito mais Matheus depois que eu passei a ver como era bonito o amor que ele tinha por ela, como era bonito o cuidado que ele tinha com ela, o respeito. E quando os dois estão na mesma sintonia do cuidado, acho que fica muito mais fácil, né? Tem menos desgaste. Porque é desgastante você cuidar de um animal idoso
com muitas doenças, é muito desgastante, mas ter alguém que entende e que sabe que você não está exagerando, Uhum. que quer fazer acontecer igual, fortalece demais. Foi muito bonito e eu sou realmente muito grata por ter vivido isso nessa intensidade e ter me permitido estar com ela. Eu sinto a mesma coisa, assim, sobre a admiração, como que a minha relação com Kevin também entrou em um outro nível, depois que eu comecei a ver e a vivenciar essa relação de cuidado que ele tinha com o Weiwei, né, então de ver a forma como ele cuidava e de respeitava e de fazer de tudo e qualquer coisa para mantê-la bem, para que ela estivesse bem. E assim, é muito grandioso quando a gente vê a capacidade do ser humano de se entregar, né, de se entregar e de cuidar e de fazer o possível. Eu realmente, assim, concordo 300%. Que pena que tem pessoas, assim, que pelo fato de ter medo, às vezes dificuldade de entender que a dor pode acontecer, elas acabam se privando de uma relação que pode trazer essa grandiosidade que é o amor, nessa intensidade, né, que a gente tá falando aqui, que é difícil de colocar em palavras. E assim, né, o amor quando é grande, nesse nível, claro que a perda vai trazer a dor. E eu entendo que tem pessoas que não sabem lidar com a dor, então por isso acabam se privando da relação, mas a vida, na minha percepção, a gente tá aqui para amar, a gente tá aqui para aprender sobre amor, para aprender a receber e aprender a dar amor, né. Acho que quando a gente tá em relações que tem o amor como base e o respeito como base, a gente se transforma. E é tão bonito a forma como a gente experimenta o mundo, quando a gente se sente amado e seguro para experimentar o mundo, né. E se isso, pode ser feito através de uma relação com o ser humano ou através de uma relação com o animal, é assim, eu digo que é a missão da nossa vida. Qual é o propósito da nossa vida? Aprender muita coisa, aprender, vir para cá, aprender e amar. E amar o amor para mim é extremamente transformador, é extremamente fundamental. Então eu espero que as pessoas que estejam ouvindo isso aqui hoje possam olhar para as relações com os animais de um outro modo, né, de trazer esse amor, olhar para esse amor, não como menor, não como não prioritário, não como inferior ao amor que a gente sente por um ser humano, porque não é. É diferente, mobiliza igual. É profundo e pode salvar vidas e salva. Indo para a Espanha, quando a gente se preparou, ela embarcou com a gente, né, a gente levou a Anitta, e eu pude ver como nos Estados Unidos existe um respeito muito maior com relação ao animal mesmo. Os animais de suporte emocional são muito comuns nos Estados Unidos, e eles podem viajar na cabine independentemente do tamanho, ele pode ir na cabine com o tutor. E a Anitta não pôde ir com a gente, mesmo sendo pequenininha, a gente não arriscou, ela teve que ir no porão. Preparamos muito ela para isso, no fim, graças a Deus, foi super tranquilo. Eu sofri muito, ela não. Mas eu vi quanto não existe tanto entendimento no Brasil ainda sobre a vida desses seres, a importância deles na nossa vida. Na Espanha também, legalmente falando, eles são mais evoluídos nesse sentido, enquanto sociedade. Assim que você chega na Espanha, você precisa levar o animal para o veterinário e eles emitem um passaporte europeu para o cachorro, porque todas as vacinas, tudo vai ficar lá concentrado nesse documento. Aqui no Brasil é muito solto, não existe um documento oficial. E pelo menos na cidade que a gente estava na Espanha, que era Valência, a gente recebeu um documento da prefeitura, um documento de identidade do animal que tinha o nosso endereço, o nosso contato, e uma carta da prefeitura falando que aquele animal era responsabilidade nossa, mas ele também fazia parte daquela sociedade e era responsabilidade também da prefeitura. Então, se o animal fosse roubado, se ele fosse perdido, a gente entrasse em contato com a polícia para que a prefeitura, junto com a gente, conseguisse encontrar esse animal.
E tinha também toda a nossa responsabilidade legal para com esse animal, né? O que a gente, como a gente tinha que mantê-lo, assim, de obrigações básicas de sobrevivência de um animal. E como isso, uma carta, né? Um documento, uma carta, que são algo, coisa simples, como são importantes também para lembrar disso. Esses seres que vivem aqui fazem parte da sociedade. A gente tem deveres, mas os órgãos públicos também precisam ter, e o entendimento de como eles podem transformar uma sociedade para o bem. Eu acho que isso só tem a agregar quando bem cuidados, quando o problema de convivência em sociedade nunca é do animal, é sempre do tutor mal educado. Em condomínios, o que quer que seja. É o tutor que não limpa, é o tutor que deixa o animal estressado latindo. Então é uma questão muito mais nossa. Eu acho que o animal só tem a agregar em todos os sentidos. E quando a gente se educa, as coisas ficam mais fáceis. Essa relação fica mais fluida. Total. E vocês pensam em adotar outro animalzinho? Sim, com certeza. Agora não, porque esse cuidado no fim, assim, realmente foi muito, demandou muita dedicação, né? E assim, foi difícil para ela e foi muito difícil para a gente também. A gente precisou realmente abrir mão de muita coisa, principalmente eu, aos finais de semana. Então agora a gente está precisando desse respiro. Faz 6 meses só que a Anitta partiu. A gente ainda está colhendo os pedacinhos, está tentando colar e respeitar ainda mais esse luto, né? Que eu tô conseguindo viver agora, particularmente, para depois a gente pensar em ter. Eu acho que agora não. Mas faz falta. Ter um animal em casa faz muita falta. E a gente quer viver esse amor. Vai ser um amor diferente, de uma forma diferente. Cada animal tem sua particularidade. Provavelmente não vai ser um animal tão rabugento quanto a Anitta era, porque ela era muito rabugenta. Mas a gente está esperando, e assim, como a gente pretende também ter filhos e tudo, eu acho que é muito mais fácil a criança se adaptar ao animal do que o animal se adaptar a uma criança. Então, talvez, não sei, eu sou um pouquinho controladora. Por mim, eu esperaria, primeiro a gente ter filho para depois ter um animal, mas também se aparecer algum animal que precisava estar com a gente, né, que o universo chega e diz, não, minha filha, cuide. A gente também vai abraçar com muito amor, com muito carinho, porque a gente gosta. Nós dois, a gente gosta muito e a gente sente muita falta. É uma energia diferente ter um animal em casa. É uma coisa Total. assim. É, é E diz, luz. e diz de muita coragem de vocês de se colocarem vulneráveis em uma relação de tanta, que traz tanta coisa, né? Traz amor, mas pode trazer também muita dor, como o que a gente está falando aqui. E para se aventurar nessas relações é preciso coragem. E fico muito feliz de ouvir e sentir, testemunhar a responsabilidade e o respeito que vocês têm. Eu tenho certeza que o próximo que virá em algum momento, vai ter uma linda vida ao lado de vocês. Então, muito obrigada por o que vocês estão fazendo e pela coragem de vocês viverem isso e contar sobre essa história pra gente. Obrigada pelas palavras, pelo espaço. Acho que é um tema que precisa ser falado sempre. E assim, não poderia deixar de falar isso. Tem muito cachorrinho querendo dar amor por aí. Muito gatinho querendo dar amor por aí. E falam muito sobre, mas por que a raça, porque o comportamento, de fato, tem comportamento varia de acordo com a raça, mas o cachorro, quando você adota, independentemente de tamanho e de raça, quando você consegue se comunicar com o animal, explicar, ensinar para ele o que você quer, pode ser o tamanho de um cavalo dentro de um apartamento. Se você trata com responsabilidade adequada, se faz um enriquecimento ambiental, esse cachorro vai ser sim muito feliz. Então não comprem, cara. Cachorro não é mercadoria. Não é Uhum. mercadoria. E se coloca à disposição para ensinar esse animal, respeitar a necessidade dele de passear, respeitar os cuidados que ele vai precisar ter médicos, entendendo que ele vai adoecer sim, que ele vai destruir coisas sim, mas que você pode, com muita paciência e com muito amor, ensinar e ter uma relação muito feliz. Cachorro não é para ser bonito.
Cachorro não é para te servir, mas cachorro te dá muito amor. Então considere adotar um animal mais velho. Não precisa ser um idoso como a gente fez, mas os animais mais velhos tendem a não serem adotados. Então considere. É muito bom adotar um animal idoso. Apesar das doenças e das comorbidades, Anitta era um animal já muito tranquilo, que não destruía nada, que passava grande parte do tempo dormindo já pela idade. Então era um animal muito sereno, muito tranquilo, que por ser idosa, a gente pulou a etapa mais difícil, que é a etapa de ser filhote e tudo. Então eu recomendo muito, mas eu entendo também que nem todo mundo tem essa disponibilidade, mas considerem adotar um animal mais velho, adulto, 2 anos para cima. É o que a gente quer. Agora, né, eu tenho cuidado de alguns animais, eles vêm aqui, passam alguns dias comigo, com o Kevin, então foi uma forma que a gente encontrou de estar com esse amor, enquanto a gente não pode dar uma vida para um animal, né, de forma constante. Então, a gente quer adotar, mas ainda vamos mudar de cidade, então a gente está se organizando para poder ter espaço, rotina suficiente para esse animal poder vir para nossa vida. Enquanto isso, a gente está recebendo esses outros. E a gente quer adotar um animal mais velho e um caramelo, a gente quer um caramelo. Ai, não, eu tô achando linda essa fase de vocês de receber os animais em casa, inclusive eu já considerei também. Mas tem a questão da ração e do glúten, então eu tô analisando os riscos, mas eu tô achando maravilhosa essa fase de E vocês. como eu tenho aprendido, assim, e a gente agora mesmo a gente tá com um cachorro de 11 anos, a gente teve que levar no veterinário ontem, porque ela estava tendo algumas questões gastrointestinais. Mas assim, não é pelo fato de não ser nossa que a gente não se preocupa. É como se fosse nosso, assim, e o quanto que a gente aprende, o quanto que a gente recebe, o quanto que a gente dá. É muito lindo. Eu cuidei de um filhote há algumas semanas atrás que, assim, me apeguei, me apeguei, estava sofrendo quando ela foi, a tutora dela veio buscar. Ela ficou comigo 2 semanas, e aí a tutora veio buscar, no último dia eu: "Ai meu Deus, eu não vou ver lá", fiz: "Não, eu moro aqui perto, eu posso trazer ela pra ver você um dia". Aí menina, na semana seguinte, eu comprei um polvo pra ela, um brinquedo, porque tem isso, às vezes os tutores deixam os cachorros aqui e não trazem brinquedo. E assim, o cachorro ele precisa de alguma coisa, porque tudo bem, eu trabalho remoto, faço minhas coisas, vou andar com o cachorro, mas o cachorro tem momentos que ele precisa brincar, ele precisa se ocupar. Então, agora tá sendo a nossa marca, é dar um brinquedo para o cachorro. O cachorro vem pra cá, volta com um brinquedo pra casa. E aí eu comprei um polvo, brinquedinho pra ela morder, ela estava, né, filhote, então ela tá com um dentinho super afiado. Aí eu falei: "Olha, comprei isso aqui pra ela, depois passa aqui pra buscar". Aí ela falou: "Ah, tá bom, tal dia eu passo aí", menina, no dia que ela ia passar aqui, lá vai eu, fiz um bolo, arrumei a casa, parecia aquela avó, sabe, que para receber o neto que tá chegando, Correto. ou a mãe que tá recebendo o filho que mora fora. Preparei um bolo de milho, e toda feliz, aí quando ela chegou, fui buscar ela lá embaixo, ela toda animada, me viu, e aí, assim, um encontro, né, um amor que é inexplicável. Aí ela passou a tarde comigo aqui, a tutora comeu o bolo, a gente ficou conversando a tarde inteira. Então tem sido muito bonita essa fase nossa antes de abrir espaço para o nosso futuro cachorrinho que vai chegar em algum momento. 2, a gente quer 2. Querem 2. É. É, Aham. se eu receber cachorro em casa, acho que eu vou ser a Nazaré Tedesco dos cachorros, eu vou roubar e não vou. Eu quase faço isso com a filhotinha, gente, eu fiquei tão apegada que eu falei: "Ai não, eu vou dizer que Ela ela era linda. fugiu, Mas vai ficar pra mim". eu tô fazendo assim, a minha estratégia, né, como eu também tô trabalhando remoto, eu tô ficando muito tempo em casa vendo pouca gente, né, poucas pessoas. Então eu tô saindo pra correr, caminhar, e no meio do caminho eu paro na pracinha que a gente ia com a Anitta, que a gente ficou amigo de todo mundo que tem cachorro lá e frequenta a mesma praça, e eu fico com os cachorros que eram amigos de Anitta, interagindo com eles, matando um pouquinho dessa saudade. E é ótimo, é muito bom. O cachorro alegra muito, cara. É muito bom tê-los por perto, sendo nossos ou não. Esse contato é muito bacana. É, é transformador.
E você gostaria de deixar que você tem lido, assistido ou que você gostaria de deixar de sugestão? Pode ser relacionado ao cuidado com o animal, você já falou livro, né, então de repente, repete o nome pra galera anotar, ou que você quer deixar alguma sugestão pra quem estiver ouvindo esse episódio, pra o que te interessado ultimamente? Uhum. Eu acho que, assim, primeiro é a gente realmente tentar entender o animal que vive com a gente. Então, consumir conteúdo de adestramento positivo, tem muita coisa legal na internet, de muita gente responsável que ajuda a lidar com a ansiedade. Muitas vezes o animal está adoecido, com dermatite que seja, muita coceira, muita diarreia, e às vezes é emocional o problema. Os veterinários aqui no Brasil tendem a não lidar muito com a parte comportamental, não são psicólogos, são médicos, né? Seria pegando essa comparação com o humano, mas eu acho que é muito importante a gente entender essa espécie, esse ser vivo que está ali, quais são essas demandas dele. Então, entender sobre esse adestramento, né? Como você fazer com que o cachorro seja menos ansioso, para que ele não sofra com a sua ausência, para que ele esteja independente. Isso é muito importante para a vida dele. Pode prolongar a vida dele, porque o nível de ansiedade baixa muito e consumir esse tipo de conteúdo. Eu acho que esse livro que eu falei anteriormente mudou minha relação com a Anitta, mesmo, assim, de entendimento. É uma leitura muito fácil, que é A Cabeça do Cachorro. Eu não lembro o nome da autora. E Eu não é vou um livro deixar aqui na descrição do episódio, eu vou deixar um link para esse livro que você me falou. perfeito. Não é um livro tão barato, assim, mas é um investimento que a gente faz e faz você entender toda a dinâmica do animal, né? Coisas que a gente às vezes acha muito fofinha, tipo, ele me segue, eu vou ao banheiro, ele me segue. Isso é um sinal claro de que o animal tem uma dependência excessiva e às vezes a gente nem percebe. Ou quando vem, lambe demais a gente, que a gente acha que é carinho, não é, ansiedade excessiva também. Então, acho que é importante a gente entender esse animal que está aqui, a forma dele se comunicar, para que isso flua melhor e você consiga de fato oferecer o que é bom para ele, né? Ele não tem a opção de ir embora, mas você tem a opção sim de dar a melhor vida possível para ele. Então, se puder, tire um tempinho. 5 minutos por dia, o cachorro só precisa de 5 minutos. Mais do que isso, também já é demais para ele. 5 minutinhos brincando, ensinando a sentar, a esperar, transforma a vida do animal de um jeito que vocês nem imaginam. Então, se dediquem a eles, retribua esse amor dessa forma também, que ele vai ficar muito grato, eu tenho certeza. E abrace muito o animal que você tem em casa por mim. E por mim também. A gente sente esse amor daqui. Eu amo ver animal pela internet. Postem muito, falem muito sobre a vida dele e vivam esse amor, porque é um amor muito bonito. Uhum. E como é que a gente te encontra? Eu sei que você tem também um projeto que de repente a gente pode fazer um outro episódio falando sobre, né, que é o Comer Sem Medo, É. que você fala sobre a alimentação e a importância, né, da educação alimentar e de como fazer melhores escolhas. E se quiser deixar o Instagram, o seu ou do projeto para a pessoa seguir você. Eu tenho deixado o Comer Sem Medo um pouco adormecido desde a pandemia, por causa, assim, como eu falei, eu sou celíaca, eu tenho essa questão alimentar, né, da relação da doença ativada pelo glúten, então eu sou obrigada a comer melhor para viver bem. E consegui levar essa vivência para minha relação com a Anitta, mas ela, para mim, vai ser para a vida, não tem cura, e é basicamente isso. Eu falava muito nesse perfil sobre essa relação sem o glúten, né? A dificuldade de socialização, como é difícil, e também como é libertador. Mas eu acabo falando mais hoje no meu perfil pessoal, mas estou muito low profile. Nesse último ano, desses últimos meses da vida de Anitta, assim, de trabalho excessivo, acabei ficando mais low profile. Mas no meu perfil pessoal, Maiara Cruz, arroba Maiara Cruz no Instagram, Maiara com I, eu falo um pouquinho sobre isso. A gente falava muito sobre essa relação com a Anitta, as dificuldades, e vai que a gente tem outro cachorro e você queira acompanhar, a realidade tá lá jogada na cara. Porque a É gente- verdade, recomendo muito, sempre muito inspirador e muito educativo. E vou deixar também aqui o link do perfil de Maiara, tanto do pessoal quanto do Comer Sem Medo, de repente já segue lá. Amor, muito obrigada pela seu tempo, sua generosidade em dividir com a gente sua experiência com a Anitta, pela sua sensibilidade. Muito obrigada por ter essa coragem de amar, essa coragem de se entregar. E
as portas estão abertas para a gente se encontrar quando você quiser, para a gente conversar um pouco mais sobre essa existência, sobre as dificuldades, sobre as delícias desse existir. Obrigada, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada você pelo espaço, você é a inspiração, eu sempre falo isso. A forma como você lida com a sua vida, com as pessoas ao seu redor, são inspiradoras mesmo. E é muito bom falar com você, com toda essa sua sensibilidade, sobre esse amar tão genuíno. E obrigada por tudo, por sua presença em minha vida. Você sabe da importância disso. E eu não poderia abrir meu coração, chorar lágrimas, eu, se não fosse com alguém como você, com você. Significa muito para mim. Significa que a gente está aqui nessa confiança e nesse conforto. A gente está junta, conectada, independente da distância, né? Porque estamos distantes fisicamente, mas a gente está pertinho de coração. Obrigada, amiga.